Uma jovem mãe foi encontrada morta em sua própria casa, e desde os primeiríssimos dias da investigação, os detetives sentiram que a resposta estava bem ali, na cara deles. Mas quanto mais fundo eles cavavam, mais detalhes estranhos e intrigantes eles descobriam. E quando finalmente chegaram à verdade, ela se revelou tão inesperada que chocou até os investigadores mais experientes. Sarah Williamson nasceu em 20 de junho de 1963, na Flórida. O pai dela servia no exército, então por um tempo a família morou em uma base militar, antes de finalmente se estabelecer em Albuquerque, no Novo México. Na escola, a Sarah se destacou logo de cara, especialmente em matemática. Mais tarde, descobriu-se que o QI dela era excepcionalmente alto e ela tirava notas máximas com pouquíssimo esforço. Ela também amava ler, sentindo-se atraída por romances policiais, e no final do ensino médio ela já pensava em escrever um por conta própria. Ela era super enérgica e extrovertida, tinha muitos amigos e amava passar o tempo com sua irmã mais velha. Depois de se formar, ela se matriculou em uma universidade não muito longe de Albuquerque e se formou em matemática. Enquanto estudava, ela conheceu um homem chamado Cohen. E assim que ambos terminaram a faculdade, eles se casaram. A Sarah tinha planejado continuar para um mestrado em estatística, mas recebeu uma oferta de emprego muito atraente em uma base militar. Depois de trabalhar lá por um tempo, ela e o marido se mudaram para Maryland, onde ela conseguiu um cargo de analista estatística na Agência de Segurança Nacional. Foi um grande salto em sua carreira, e a Sarah provou rapidamente ser uma talentosa solucionadora de problemas que conseguia enfrentar desafios de qualquer tamanho. Naquela mesma época, ela começou a escrever seu próprio romance policial sobre um estatístico que resolve um assassinato. 3 anos depois de casada, o relacionamento da Sarah com o marido começou a desmoronar e, eventualmente, eles decidiram se divorciar. Ela continuou trabalhando na ANS e também decidiu finalmente cursar seu mestrado em estatística. A Sarah se matriculou em aulas noturnas na Universidade Johns Hopkins, onde conheceu outro estudante chamado Lorenzo. Na época, ela tinha 27 anos e ele tinha 25. O Lorenzo estava trabalhando para se formar em negócios e finanças. E assim como a Sarah, ele já tinha sido casado uma vez antes. Os dois começaram a namorar e depois que a Sarah terminou o mestrado, ela se casou com ele. Eles se estabeleceram em um bairro rico chamado Elkridge, nos arredores de Baltimore. 3 anos depois, eles tiveram um filho, mas quase imediatamente após o nascimento, o Lorenzo começou a se afastar da família. O comportamento dele mudou drasticamente. Ele se tornou controlador de cada movimento da Sarah e não mostrava quase nenhum interesse pelo filho deles. Eventualmente, a Sarah decidiu pedir o divórcio. O Lorenzo voltou a morar com os pais, que viviam por perto, e eles concordaram que o filho passaria os fins de semana com ele, vivendo com a Sarah o resto do tempo. Na época, a Sarah tinha 35 anos e o filho dela tinha acabado de completar 1 ano. Na sexta-feira, 13 de novembro de 1998, ela o deixou na casa do Lorenzo e passou o dia seguinte com sua melhor amiga Laura. Na manhã seguinte, domingo, a Laura acordou esperando uma ligação da Sarah porque tinham planejado conversar, mas a Sarah nunca ligou. A Laura tentou entrar em contato com ela, mas ela não atendeu. Foi então que a Laura percebeu que tinha uma mensagem de voz esperando. Ela tinha sido deixada às 8h46 da noite anterior, enquanto ela já estava dormindo. Naquela época, o correio de voz não mostrava quem tinha ligado, a menos que você discasse para ouvir. Ainda assim, a Laura imaginou que pudesse ser da Sarah e apertou o play. Para seu horror, ela ouviu um caos na linha, ruídos estranhos, depois uma mulher gritando, seguidos por sons de uma luta violenta. Parecia que alguém estava sendo atacada em tempo real. Abalada, a Laura contatou a polícia imediatamente. Ela pediu que verificassem a Sarah e oficiais foram enviados para a casa dela. A primeira coisa que notaram foi que a janela ao lado da porta da frente tinha sido estilhaçada. No entanto, a porta em si estava trancada e ninguém atendeu quando bateram. Dando a volta na casa, encontraram a porta de correr de vidro nos fundos destrancada e entraram. O que chamou a atenção imediatamente foi que o sistema de alarme naquela porta ainda estava ativado, o que fazia pouco sentido.
Se alguém tivesse invadido pela frente, o alarme deveria ter disparado. Quando entraram na sala de estar, depararam-se com uma cena terrível. O corpo da Sarah estava estirado no chão, em uma enorme poça de sangue. As paredes, os móveis e até o teto também estavam salpicados de sangue. Temendo o pior, os oficiais correram pelo resto da casa, procurando pelo bebê da Sarah. Sem saber que ele estava com o pai, presumiram imediatamente que ele pudesse ter sido sequestrado. O corpo da Sarah foi enviado para o médico legista enquanto os detetives se concentravam em processar a cena do crime. Eles determinaram rapidamente que o assassino provavelmente tinha entrado pela janela quebrada da frente. Aquela janela também estava conectada ao sistema de alarme, mas o sensor ficava na moldura, então só dispararia se a janela fosse aberta. Quebrar o vidro não ativou o alarme. Impressões digitais ensanguentadas mostraram que o invasor também usou a mesma janela para sair. Lá dentro, os investigadores notaram algo estranho. Alguém tinha puxado todas as fitas VHS de uma gaveta na sala e as espalhado pelo chão, e o próprio aparelho de videocassete tinha sumido. Na cozinha, todas as portas dos armários tinham sido abertas, como se alguém estivesse procurando por algo específico. À primeira vista, parecia um assalto, mas os detetives logo começaram a duvidar dessa teoria. O notebook e a carteira da Sarah estavam intocados em cima da mesa da cozinha. Parecia mais que alguém tinha montado a cena para parecer um arrombamento, escondendo um motivo muito mais sombrio. A autópsia só reforçou essa suspeita. A Sarah tinha sido esfaqueada repetidamente, com ferimentos por todo o corpo. O nível de violência sugeria raiva pessoal profunda ou ódio por ela. Os detetives também não conseguiam entender por que o assassino escolheu quebrar a janela da frente. Os fundos da casa davam para a floresta e teriam oferecido uma entrada muito mais segura sem chamar atenção. Isso os levou a acreditar que o agressor poderia saber exatamente como o sistema de alarme funcionava e percebeu que quebrar o vidro da porta dos fundos provavelmente o ativaria. A perícia não encontrou nenhuma impressão digital útil ou evidência sólida. Tudo o que puderam fazer foi coletar as enormes quantidades de sangue deixadas para trás, esperando que em algum lugar naquela bagunça pudessem encontrar vestígios do DNA do assassino, caso ele tivesse se cortado durante o ataque brutal. Enquanto isso, os oficiais revistaram o quintal e descobriram um facão, que acreditavam ser a arma do crime. A perícia confirmou mais tarde que os ferimentos no corpo da Sarah batiam exatamente com ele. Enquanto os especialistas trabalhavam nas evidências, os detetives confirmaram que o filhinho da Sarah estava seguro com o pai. Com essa preocupação fora do caminho, eles voltaram o foco para entrevistar os amigos e a família da Sarah. Queriam saber se ela tinha tido algum conflito antes de sua morte, mas todos disseram a mesma coisa. A Sarah era gentil, tranquila e nunca brigava com ninguém. A única exceção era seu ex-marido, o Lorenzo. A melhor amiga da Sarah, a Laura, explicou aos investigadores que o divórcio tinha sido difícil. Depois que o filho nasceu, o comportamento do Lorenzo mudou completamente. Ele já tinha tomado antidepressivos antes, mas parou de tomar assim que o bebê chegou. A partir daí, a Sarah notou que ele não mostrava interesse em passar tempo com o filho. Mas não foi só isso. O Lorenzo também se tornou controlador, vigiando cada movimento dela. Com o tempo, a Sarah começou a sentir que ele estava com raiva dela por dar mais atenção ao recém-nascido do que a ele. Algum tempo depois, após a Sarah voltar ao trabalho, o Lorenzo começou a acusá-la de ter um caso com o chefe dela. Ele até apareceu no local de trabalho dela. Como ela trabalhava para a ANS, as acusações dele desencadearam uma investigação interna em grande escala e entrevistas com dezenas de funcionários. No final, os investigadores não encontraram absolutamente nenhuma evidência que sustentasse as alegações dele. Mesmo assim, o Lorenzo se recusou a aceitar. Durante uma das brigas, ele chegou a apontar uma arma para a Sarah. Esse foi o limite, e ela pediu o divórcio. Quando o Lorenzo descobriu, ele tentou bater nela enquanto ela segurava o bebê deles. A Sarah caiu e o Lorenzo pegou a criança e foi embora. Ele deixou o bebê na casa dos pais dele. Depois voltou e disse a Sarah que ela teria que dormir com ele ou nunca mais veria o filho. Depois disso, a Sarah foi direto para a polícia e conseguiu uma ordem de restrição contra ele, mas nenhuma outra medida foi tomada.
Daí em diante, ela só o via no tribunal, onde lutavam pela custódia, ou quando deixava o filho na casa dos pais do Lorenzo nos fins de semana, já que o tribunal decidiu que ele tinha direito a visitas. Em certo ponto, o Lorenzo até tentou tirar um passaporte para o filho para poder levá-lo para fora do país, mas o tribunal barrou. A irmã da Sara revelou mais tarde que, apenas um dia antes do assassinato, a Sara ligou para ela dizendo que estava com medo de verdade do Lorenzo. Estava preocupada que ele pudesse machucá-la antes que o tribunal tomasse uma decisão final sobre a custódia do filho deles. A Sara até pediu que a irmã cuidasse da criança se algo acontecesse com ela, porque não queria o Lorenzo criando o menino. Só isso já foi o suficiente para os detetives olharem mais de perto para o Lorenzo. Então, foram falar com ele. Quando lhe disseram que a Sara tinha sido encontrada morta, ele caiu de joelhos, cobriu o rosto com as mãos e começou a gritar. Assim que ele se acalmou, os investigadores começaram a fazer perguntas. O Lorenzo negou qualquer envolvimento e insistiu que deveriam investigar o chefe dela, alegando que a Sara estava tendo um caso com ele. Quanto a si mesmo, ele disse que estava em casa. A noite toda e sua família inteira o apoiou. Os detetives sabiam que esse tipo de álibi não era infalível. Membros da família poderiam facilmente estar acobertando-o. Coletaram o DNA e as impressões digitais dele, e também o checaram em busca de qualquer arranhão que pudesse ter vindo de uma luta, mas ele não tinha uma única marca no corpo. Eles então conseguiram um mandado para revistar a casa e o carro do Lorenzo, mas novamente saíram de mãos vazias. Nenhum sangue, nenhum sapato que batesse com as pegadas deixadas na casa da Sara e nenhuma outra evidência que pudesse ligá-lo ao crime. No final, o Lorenzo contratou um forte advogado de defesa, o que forçou os detetives a mudarem o foco. Decidiram investigar o antigo chefe da Sara, mas naquela época ele já tinha saído da ANS e se mudado. Quando a ANS soube do assassinato da Sara, decidiu designar sua própria equipe para investigar o caso junto com a polícia local. Eles entraram em contato com o antigo chefe da Sara e, mais uma vez, ele insistiu que o relacionamento deles tinha sido estritamente profissional. Ele também disse que, na noite do assassinato, estava jantando com amigos em outro estado, e esse álibi foi confirmado. Sem outras pistas reais, os detetives tentaram espremer mais informações da mensagem de voz que a Sara tinha deixado para a amiga no meio do ataque. Eles esperavam captar a voz do assassino, mas em vez disso pegaram outra coisa. Depois que especialistas limparam a gravação, os investigadores acharam que podiam ouvir a Sara gritando o nome Mike. Isso imediatamente acendeu um alerta porque o irmão do Lorenzo se chamava Michelangelo, mas ele era conhecido como Mike. Ele morava na mesma casa com o Lorenzo e os pais deles, e, de acordo com ele estava em casa na noite em que a Sara foi morta. Os detetives começaram a se perguntar se o Mike poderia ter cometido o assassinato, talvez para garantir que a criança ficasse na família deles. Trouxeram-no para interrogatório e tocaram a fita aprimorada para ele, mas ele disse que não conseguia ouvir o nome dele ali de jeito nenhum. E para ser justo, a teoria era fraca desde o início porque, mesmo na versão limpa, a gravação estava tão obscura que não dava para distinguir nenhuma palavra com clareza. O Mike negou ter qualquer relação com o assassinato, mas durante o interrogatório, os detetives notaram que ele estava visivelmente tremendo. E quando o levaram de volta para casa, no momento em que ele saiu do carro, ele vomitou imediatamente. Tudo parecia suspeito. Então o detetive principal lhe deu seu número de telefone e disse para ligar caso decidisse abrir o jogo. Mas, em vez disso, o advogado do Lorenzo procurou a polícia e disse que, de agora em diante, eles só teriam permissão para falar com o irmão na presença de um advogado. Depois disso, os detetives investigaram o primeiro marido da Sara, bem como a ex-mulher do Lorenzo, mas ambos foram liberados. Quanto à ex-mulher do Lorenzo, os investigadores perguntaram se ela estaria disposta a ajudá-los, e ela concordou. A polícia grampeou o telefone dela e ela ligou para o Lorenzo, tentando cuidadosamente arrancar algo novo dele, mas ele manteve sua história original e continuou insistindo que não tinha ideia de quem matou a Sara. Também havia outra teoria ligada ao trabalho da Sara na ANS. Ela tinha acesso a informações confidenciais e os detetives não podiam descartar que isso pudesse ser um motivo.
Mas a equipe especial da ANS investigou e concluiu que não havia conexão entre o trabalho dela e o crime. Um mês após o assassinato, o laboratório finalmente terminou de processar todas as evidências da casa da Sarah e encontrou o DNA de um homem não identificado em 3 amostras de sangue diferentes. Os detetives compararam imediatamente com o DNA do Lorenzo e, para surpresa deles, não era compatível. O mesmo aconteceu com o irmão e o pai dele. O sangue não pertencia a nenhum deles. Essa reviravolta chocou os investigadores, que tinham quase certeza de que o Lorenzo estava envolvido. Mas agora, com o DNA apontando para um homem completamente diferente, a culpa dele já não parecia tão clara. O problema era que, sem outras pistas, não havia como descobrir quem era o verdadeiro assassino, e o caso esfriou por meses. Os detetives continuaram cavando, até checando criminosos em série conhecidos na área, mas nada apareceu. Mais tarde, enviaram a gravação da mensagem de voz para o FBI, onde especialistas conseguiram limpá-la de forma mais eficaz. Descobriu-se que a Sarah não tinha dito Mike de jeito nenhum. Foi apenas um grito que durou 7 meses até que o caso subitamente tomou um rumo chocante. Em 1º de junho de 1999, o detetive principal recebeu uma ligação do Departamento de Polícia do Condado de Baltimore. Um oficial explicou que um de seus detentos acabara de confessar ter matado a Sarah. O detento era um jovem de 19 anos chamado Ardell Tickles, que tinha sido preso 3 meses antes por um assalto à mão armada em um McDonald's. Enquanto estava na cadeia aguardando o julgamento, ele contou ao seu colega de cela que tinha assassinado uma mulher em sua própria casa. O colega de cela rapidamente fez um acordo com os promotores. Usou um microfone escondido e começou a perguntar ao Ardell detalhes sobre a morte. O Ardell explicou como tinha invadido a casa por uma janela e atacado a vítima com um facão. Ele descreveu os ferimentos dela com tanta precisão que os detetives não tiveram dúvidas de que ele estava falando da Sarah. Ele até deu a data exata em que aconteceu, a noite em que ela foi morta. O Ardell se gabou de como sua vítima morreu enquanto ele continuava golpeando-a, dizendo que queria que ela sofresse o máximo possível. Finalmente, quando seu colega de cela perguntou por que ele tinha feito aquilo, o Ardell deu uma resposta que deixou os detetives perplexos. Ele disse que uma antiga colega de trabalho lhe pagou $5.000 para matá-la. Os investigadores estavam convencidos de que ele não estava mentindo sobre ser o assassino. A confissão dele incluía detalhes que nunca tinham sido revelados ao público. O detetive principal foi direto para a cadeia para confrontá-lo. Ele disse ao Ardell que ele enfrentaria acusações de assassinato em 1º grau e deixou claro que eles já tinham a confissão dele gravada, então era melhor ele começar a falar. O Ardell não negou nada. Ele admitiu que tinha matado a mulher sem nem saber o nome dela. Acrescentou que não sentia nenhum remorso porque, segundo ele, a Sarah era uma pessoa má. Ele alegou que a antiga colega de trabalho que o contratou para o serviço lhe disse que a Sarah uma vez empurrou uma mulher negra grávida por um lance de escadas e cuspiu no rosto dela. O Ardell também disse que, em vez dos $5.000 prometidos, ele só recebeu $3.000. Mas o dinheiro não importava tanto para ele quanto puni-la pelo que ela supostamente tinha feito. Naquele momento, os detetives mostraram 3 fotos: Lorenzo, seu irmão e seu pai, e perguntaram ao Ardell qual deles o tinha contratado. Para surpresa deles, o Ardell não reconheceu nenhum deles. Ele explicou que a pessoa que o contratou não era um homem, mas uma mulher, embora ele não soubesse o nome dela. Isso levantou ainda mais questões. Como ele poderia ter trabalhado com essa mulher e nem saber quem ela era? E que tipo de mulher quereria a Sarah morta? Uma coisa era clara, porém, essa mulher conhecia a Sarah muito bem. De acordo com o Ardell, apenas alguns dias antes do assassinato, ela levou o Ardell até a casa da Sarah e lhe disse que a melhor hora para atacar seria no sábado, porque a Sarah estaria sozinha em casa. Ela até explicou como o sistema de alarme dela estava configurado e o avisou para não mexer nele para que os vizinhos não ouvissem nada. Com essa nova pista em mãos, os detetives mudaram o foco para encontrar a mulher por trás de tudo. O Ardell tinha trabalhado na lavanderia de uma casa de repouso em Baltimore. Então a polícia puxou a lista de funcionários, esperando que ele reconhecesse alguém, mas o que encontraram foi muito mais chocante. Um nome naquela lista disse instantaneamente quem era a mulher misteriosa.
O nome dela era Amélia e ela era mãe do Lorenzo. Os detetives voltaram para a cadeia e mostraram ao Ardell uma foto da Amélia. Sem hesitar, ele confirmou que era ela quem o tinha contratado. O que realmente o deixou atordoado, porém, foi saber que a Amélia não era apenas uma estranha. Ela era a sogra da Sarah. Ele explicou que a Amélia costumava levar o garotinho para o trabalho e ele presumiu que ela fosse apenas a babá da criança. Quando percebeu que o menino era na verdade filho da Sarah, o Ardell ficou arrasado. Ele disse que o único motivo pelo qual aceitou o assassinato foi porque acreditava que a Sarah era racista e pensou que estava punindo-a por isso. Mas agora ele entendia que tinha sido manipulado desde o início. É claro que não havia como desfazer o que ele já tinha feito. E para os detetives, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A confissão do Ardell sozinha não era suficiente para colocar a Amélia na cadeia. Eles precisavam de provas concretas para provar que ela tinha orquestrado o assassinato. Conversando com a equipe da casa de repouso, os detetives encontraram uma mulher disposta a cooperar em troca de imunidade total. Ela lhes disse que, no dia do assassinato, o Ardell tinha pedido ajuda para se tornar um assassino ao alugar um carro para ele, já que ele era jovem demais para fazer isso sozinho. Ela pensou que ele estava brincando e aceitou. Mas apenas algumas horas depois que ela entregou o carro alugado, o Ardell o trouxe de volta e as botas dele estavam cobertas de sangue. Ele disse a ela que tinha acabado de se livrar do diabo e pediu a ajuda dela. Eles dirigiram até um terreno balde onde queimaram as botas ensanguentadas. No caminho de volta para o carro, 2 policiais os pararam. Os policiais revistaram o veículo e até encontraram uma faca debaixo do banco com sangue no cabo. Mas, em vez de prender os 2, eles simplesmente pegaram a faca e foram embora. Cavando mais fundo, os detetives também descobriram que, apenas semanas antes do assassinato, a sogra da Sarah tinha sacado $2.500 em dinheiro vivo. Pouco depois, o Ardell depositou quase a mesma quantia em sua própria conta bancária. Uma conexão que era difícil de ignorar. Especialistas de laboratório compararam o DNA do Ardell com a amostra encontrada no facão, e foi uma compatibilidade perfeita. Isso foi o suficiente para acusá-lo de assassinato. E logo depois, os detetives foram atrás da Amélia. Ela foi levada para a delegacia onde ligou para o Lorenzo. Ela disse a ele que provavelmente iria para a prisão, e ele nem perguntou o porquê. A reação dele foi estranhamente calma. Depois disso, a Amélia se recusou a responder a mais perguntas e exigiu um advogado. Sabendo que as evidências que tinham poderiam não ser suficientes para garantir uma condenação, o detetive principal decidiu dar um blefe. Ele disse a ela que, se descobrissem provas de que o Lorenzo sabia sobre o assassinato, a família deles nunca mais veria a criança. A Amélia ficou naquela sala por algumas horas antes de finalmente ceder. Ela abriu mão de seu direito a um advogado e disse aos detetives que estava pronta para confessar. Admitiu que nunca tinha gostado de verdade da Sarah e achava que ela era ingrata. As coisas só pioraram depois que o bebê nasceu. A Amélia acreditava que a Sarah não estava criando o menino direito, mas a Sarah nunca a ouvia. Nos meses seguintes, a tensão continuou aumentando e as brigas dela se tornaram cada vez mais frequentes. Quando a Sarah finalmente pediu o divórcio, a Amélia entrou em pânico, com medo de nunca mais ver o neto. E foi então que ela surtou. Ela queria vingança, mas insistiu que nunca teve a intenção de que a Sarah fosse morta. De acordo com a Amélia, ela tinha mencionado casualmente suas frustrações para o Ardell no trabalho, e ele lhe disse que ela precisava dar o troco na Sarah pelo desrespeito. Ele até se ofereceu para ajudar, prometendo cuidar do assunto. A Amélia alegou que o Ardell lhe disse que só planejava atirar pedras na casa da Sarah para assustá-la. Os detetives duvidaram dessa versão dos fatos, especialmente porque a Amélia tinha pago a ele uma grande quantia de dinheiro, alta demais para algo tão insignificante quanto atirar algumas pedras. No final, a Amélia disse que ninguém mais em sua família, incluindo o Lorenzo, sabia de nada sobre o envolvimento dela. Os investigadores nunca encontraram nenhuma evidência que provasse o contrário. Então os promotores seguiram em frente e enviaram o caso para o tribunal. O primeiro a ser julgado foi o Ardell. Ele alegou que a Amélia o tinha manipulado, enganando-o para matar uma mulher inocente.
Ele até disse que passou os últimos meses rezando pela Sara e pela família dela. Mas o júri não se comoveu e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento da Amélia começou em janeiro de 2000 e nenhum membro da família dela apareceu. O advogado dela tentou argumentar que não havia provas suficientes para ligá-la diretamente ao assassinato, mas as evidências estavam contra ela. No final, ela também foi condenada à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em 2009, ela entrou com um recurso alegando que a Sara não merecia morrer e que ela já a tinha perdoado há muito tempo. Essa declaração questionável não teve efeito e a sentença original foi mantida. Quanto ao filho da Sara, ele continuou vivendo com o pai. O Lorenzo eventualmente se casou de novo e teve mais 3 filhos. Em 8 de fevereiro de 2023, ele faleceu aos 57 anos de idade. A Amélia, agora com 89 anos de idade, ainda está cumprindo sua sentença de prisão perpétua. O Ardell eventualmente tornou-se elegível para a liberdade condicional, mas quando ele se candidatou em 2024, seu pedido foi negado. Ele permanece atrás das grades até hoje. Compartilhe sua opinião sobre a história na seção de comentários e não se esqueça de clicar no botão de gostei se curtiu o meu vídeo.